Ficou mais. Casa da louça aqui. E essa também? Tem que botar essa aí aqui. Já tem alguém? Melhorou. Quantos tem já? 3. Tá ajudando. Deixa eu ver se Tá muito escuro, né? Deixa eu vendo ao vivo. Tá bom? A imagem. Boa noite, pessoal. Já estamos vendo que alguns já estão online aí. Vamos aguardar mais 1 ou 2 minutinhos para o pessoal ir entrando na transmissão e a gente já começa. O som tá bom? Já é 8 horas? Bom, pessoal, vamos dar o início aqui à nossa transmissão. Então, primeiro, meu nome é Guilherme, sou da GPS Tech Agro Soluções e muito obrigado por vocês estarem presentes para a gente poder compartilhar um pouco dos conhecimentos que a gente tem e que vocês também têm na gestão da irrigação e dos processos de irrigação da produção. Uma boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Eu quero dizer de antemão que esse aqui é um bate-papo descontraído, tá? Então fiquem à vontade, nós estamos com uma equipe aqui para receber os comentários de vocês, as dúvidas de vocês, e eles vão me passando e a gente vai dialogando, a gente vai conversando. Tenho certeza que já estão online aí também muitos dos clientes da GPS Tech, então
Daqui a pouco, se eu não souber responder alguma coisa, eles também vão estar aí à disposição. O pessoal vai me passando, quem está online aí. Já deixem nos comentários aí nome e cidade, estado, que é bacana a gente saber até onde a gente está conseguindo ir, aonde a gente está conseguindo alcançar, porque a ideia é levar conhecimento, tá? É levar informação para todo mundo. Não vai ser demorado, tá? A gente está planejando aí 30 minutos, 35 minutos e depois aberto para mais perguntas e respostas o tempo que for, tá? O Rio Grande do Sul, que é onde a GPS Tech está instalada, ele está enfrentando uma seca muito grave neste verão, tá? Uma das piores secas aí nos últimos 20 anos, 20 e poucos anos, onde os rios, as bacias hidrográficas estão literalmente secando, tá? Os rios não correm mais, os reservatórios secam. A agricultura é muito grande, tá? Vai ter uma quebra. A soja, por exemplo, está apresentando queda aí de 70%. Outras culturas, milho, tabaco, enfim. Mas também os produtores que trabalham em cultivo protegido com estufas, apesar deles terem daqui a pouco poços artesianos ou vertentes, é importante também entender como maximizar a irrigação. Por quê? Não é só uma questão de economia de água. Tá? Eu vou trazer uns dados hoje para vocês, que nós vamos mostrar nessa tela, e eu posso disponibilizar depois essa apresentação para vocês também. Eu vou trazer alguns dados. Aumento de produtividade. E o contrário é verdadeiro. A irrigação no horário errado, ela provoca baixa da produtividade, aumento nos índices de infestação de fungos, enfim, de agentes que venham ali para prejudicar a produção. Então, vamos dar início, tá? Mais uma vez, coloco toda a equipe e eu à disposição para trocar ideias e tirar dúvidas de vocês. Vamos indo para o primeiro slide. Então, hoje a nossa live é sobre... Pode voltar um, por favor? É sobre utilizar a água de forma consciente na produção, tá? A gente divulgou bastante no Face aí, e então vamos lá. Bom, talvez está um pouco pequeno para vocês aí, mas eu vou passando para vocês, tá? Segundo a Agência Nacional das Águas, tá? 72% de toda a água potável consumida no Brasil é na irrigação. Vejam só, gente, são 72% da água consumida no Brasil para irrigação. E como é a gestão disso? Como é que a gente está usando essa água? A gente está usando ela de maneira eficiente, de maneira correta, ou a gente está desperdiçando água, está fazendo regas desnecessárias, enfim. Tá? Então esse é um dado muito alarmante, na verdade, que a gente precisa melhorar a gestão dessa água, ainda mais em tempos de seca como aqui no nosso estado. Bom, se a gente olhar rapidamente aqui, ó, essa tabelinha da Embrapa, vejam só, por exemplo, nas hortaliças, nós temos algumas culturas, como a beterraba, por exemplo, que ela chega a precisar de 700 milímetros de água por ciclo. Tá? Temos algumas outras, como o pimentão, que pode chegar a 800 milímetros de água por ciclo. Tá? Se a gente fizer um cálculo rápido, por exemplo, pegar um alho aqui, tá? Que precisa de até 500 milímetros por ciclo. Se você tiver 1000 pés de alho, você já viu a quantidade de água que você precisa se você faz irrigação, obviamente. E se você não faz, vejam o déficit hídrico que vai ter durante a sua produção. Então aqui uma tabelinha só para a gente mostrar. As folhosas, alface, rúcula, enfim, elas podem chegar a necessitar até 500 ml de água por ciclo. E a gente sabe que o ciclo de uma alface aí, vamos lá, de 20 e poucos dias a 35, 40, tá? Claro, já com a muda, né? Não germinação.
imagina, em 40 dias você precisa dar meio litro de água por pé de alface. Então, é um volume bem grande de água, por exemplo, se você tem aí 1.000 pés, 2.000, 3.000 pés de alface. Você precisa de muita água, tá? Pode passar. Vou dar um oi aqui para a Melânia e para o Ederson. O Éder, nossos amigos de Pinto Bandeira, no Rio Grande do Sul. Estão aí ligados na nossa conversa. Eles são nossos clientes também, possuem sistema de irrigação e fertirrigação lá. Um abraço para vocês. O Renan também, o Renan trabalha conosco, nosso eletricista aí. Um abraço, Renan. O Juan também, o Juan tá aí nos acompanhando. O Juan trabalha aí com marketing também da GPS, então um abraço para vocês. Obrigado pela companhia. Olha só, assertividade na irrigação. Aqui eu acho que é o grande momento dessa apresentação, desse bate-papo, porque não adianta só dar água para sua cultura. Se você souber os melhores horários para você dar água para ela, você vai ter um ganho de produtividade só por acertar os melhores horários para dar rega, tá? Então aqui a gente tem um desenho, uma figura, onde diz assim, ó, da meia-noite às 2 horas da manhã, você pode dar água para sua planta. Exatamente, tá? Isso pode pensar, não, eu não vou dar água de madrugada para minha planta. Isso, atenção, detalhe, isso para quem trabalha com gotejamento, tá? Trabalha com gotejamento, onde a água não vai pegar nas folhas ou não vai pegar na parte foliar da cultura. Você pode dar água da meia-noite às 2 horas da manhã, em baixa quantidade, tá? Porém, você não deve fazer isso se estiver muito quente e muito úmido, tá? Então, se estiver quente e seco, você pode dar um pouco de água de madrugada, por exemplo, tá? O próximo aqui, ó, é o período do dia em que o risco de uma rega ser ruim, digamos assim, é o mais baixo de todos, que é das 2 da manhã às 6 da manhã. Vejam só. Tá? Das 2 às 6 da manhã, você pode dar regas, tá? De gotejo, tá? De gotejo, que é o melhor horário para dar água, tá? Repito, gotejo, tá? Aspersão, enfim, qualquer coisa que possa molhar a folha, só depois que amanhece a gente já fala sobre isso. Então, das 2 às 6 da manhã seria o melhor horário para você dar uma rega para a sua cultura. Vejam só, muitos de vocês podem estar pensando assim, mas o Guilherme está louco, tá? Isso aqui são fontes, tá, de artigos científicos, de testes feitos e pesquisados, tá? Vou repetir mais uma vez, para gotejamento, tá? Não vamos misturar as coisas. Daqui a pouco o Guilherme está falando que de madrugada é bom dar aspersão. Não é bom, tá? Depois, das 6 da manhã às 11 da manhã é um horário bom também de se fazer uma rega, tá? Mas tem que tomar muito cuidado com a umidade igual, tá? Agora eu começo a falar de aspersão, de nebulização, de gotejamento. Agora, a partir das 6 horas da manhã, tanto faz, tá? Qual é o sistema de irrigação. Então, das 6 às 11 da manhã, você deve dar água. Mas com cuidado também, se for, por exemplo, aspersão, para que se está muito quente, você pode queimar a folha, tá? Porque a água vai pegar na folha, vai ficar ali e a água vai ferver ali e vai queimar a folha, tá? Então também, das 6 da manhã às 11 da manhã, tem que analisar como é que está o clima. Se está muito quente, tem que tomar cuidado, tá? Depois, um horário de risco um pouco mais baixo também é do meio-dia às 4 da tarde, tá? Por quê? Porque o sol, após o meio-dia, ele já começa a descer, tá? Claro, a gente sabe que tem dias muito quentes, que às 5 horas da tarde está um calorão
infernal ainda, tá? A gente não pode ir para os extremos também. Eu estou dando uma média, estou dando uma geral da gestão da irrigação, tá? Então, se você tem um dia que não está muito quente, que a umidade está boa, que está tudo tranquilo, são bons horários também de você dar regas do meio-dia às 4 horas da manhã. Eduardo Crote está presente? Ô Eduardo, um grande amigo da GPS aí, obrigado por estar nos prestigiando aí. Um grande abraço para você aqui de Santa Cruz. Tudo de bom para você, Eduardo. Então, após as 4 horas da tarde, até a meia-noite, não se deve dar água, tá? Pessoal, não me interpretem mal, tá? Se você tem morango em slab com gotejamento, vai lá, dá água às 5 horas da tarde, às 6 horas da tarde, sem problema nenhum. Mas se você tem alface em campo aberto e você der água às 8 horas da noite, vai ser um prato cheio para infestação, porque vai ficar muito úmido, o solo vai ficar úmido, a folha vai ficar úmida, vai dar um problema sério, tá? Então, qual é a ideia deste desenho? A ideia deste desenho é simples. Você só vai conseguir ter uma produção melhor ou eficiente se você entender como o clima afeta a sua irrigação, tá? O Éder, é um cara que está nos acompanhando aí, o Ederson Tartari de Pinto Bandeira, ele sempre fala que até a questão de você colocar adubação foliar ou de você colocar fazer alguma adubação, ela também precisa ser cuidado nos horários. Até eu vou deixar uma pergunta aí para quem é produtor. Se eu precisar fazer uma adubação foliar, é melhor eu fazer num dia quente, vamos lá, um dia bem quente, tá? É melhor eu fazer às 7 da manhã ou ao meio-dia? Respondam aí, o que vocês acham? Se eu preciso fazer uma adubação foliar, é melhor fazer às 7 da manhã ou ao meio-dia? Ou às 6 da tarde? Deem a sua opinião aí que nós vamos discutir no final sobre isso, tá? Então, você precisa entender como o clima está se comportando, como a temperatura está se comportando e a umidade do ar para ser mais assertivo na sua irrigação, tá? Vamos pro próximo? E aí aqui eu vou passar bem rapidamente. Todo mundo na escola aprendeu sobre o ciclo da água, né? Então, eu não vou ensinar ninguém, não vou explicar para ninguém, porque não é esse o foco também, mas a gente sabe que a água evapora dos rios, forma a nuvem, chove, vai puxando aquela coisa toda, né? Que é mais ou menos o que esse desenho aqui está mostrando, tá? Então a água evapora, vira vapor de água na nuvem e chove e vai pro solo e vai para o subterrâneo e tal. Mas se vocês olharem aqui, ó, essas arvorezinhas aqui está escrito transpiração. Este é um conceito muito importante para quem é produtor, para quem quer melhorar a sua produção, para quem quer se especializar na sua produção, é entender o conceito de evapotranspiração. Tá? Esse é um conceito muito importante que eu vou falar rapidamente sobre ele agora. Valmir João Papes, nosso cliente lá de Pinhalzinho, em Santa Catarina. Valmir, um grande abraço para ti. Tá? Valmir é um cara que tem o nosso sistema lá com irrigação, com fertirrigação, com sensoriamento. É um cara que vocês podem, inclusive, conversar com ele. Um cara bem bacana. Obrigado pela presença, Valmir. Obrigado também ao Ederson aí por tá comentando ali. Tá? Então, voltando aqui. Transpiração. Vocês estão vendo que as arvorezinhas aqui transpiram. Então vamos passar para o próximo. Que eu quero trazer um dado para vocês. Uma árvore que tem 10 metros de diâmetro na copa, lá em cima, 10 metros. Tá? 10 metros. Ela lança todo dia na atmosfera 300 litros de água.
Vocês acreditam nisso? É verdade. Se essa árvore tiver 20 metros de copa, 20 metros, uma árvore grande, ela chega a jogar na atmosfera 1.100 litros de água em um dia. O que é isso? Volta um aí, por favor, Gerson. É a transpiração. Os vegetais transpiram. Eles perdem água por suas folhas. Tá? Então, evaporação é a água que está evaporando do solo, do substrato ou do solo. Transpiração é a água que está evaporando das folhas da cultura. Vou tomar uma água aqui que... Desculpa. Pode passar, gente. Então essa árvore, ela tá jogando na atmosfera 1.100 litros de água por dia, sem contar o que a terra está perdendo de água também. Tá? Pode passar de novo? Opa, pode voltar. Então, olha só. Se você tem a sua produção de folhosas, alface, rúcula, ou o seu morangueiro, ou os tomates, enfim, imagine que um pé de tomate, por exemplo, em estágio de produção de fruto já, vamos imaginar que ele vai perder 1 litro de água por dia. Tá? Ele vai perder com a transpiração, porque ele está com muita folha, ele está com uma área foliar grande, e ele vai perder também pela terra, onde ele está, ou vaso, enfim, ele vai perder. 1 litro, vamos imaginar. Imagine que você tem uma produção de 1.000 pés de tomate. Nesse dia em que cada pé está perdendo 1 litro de água, você tem que colocar 1.000 litros de água só para compensar o que ele está perdendo. Sem contar o que você precisa de água para molhar a terra mesmo para que o seu tomate venha mais forte. Então são duas coisas distintas. Ele perdeu 1.000 ml, 1.000 litros, e você ainda tem que dar mais para ele ficar maior. Vamos imaginar, vamos fazer um exemplo aqui do ser humano, de um humano qualquer. Se eu perder 1 quilo por dia, porque eu suo, porque eu corro, porque eu caminho, eu tenho que comer 1 quilo. Mas isso é para manter o meu peso, né? Eu perdi 1 quilo e comi 1 quilo. Se eu quiser engordar, se eu quiser, aí o pé de tomate, quiser botar mais frutos e tal, eu tenho que comer aquele 1 quilo e mais um pouco. Senão eu vou ficar onde eu tô. Entendem? Então, dias muito quentes e com a umidade muito baixa, as plantas vão perder muita umidade na evapotranspiração. Tá? Então a gente precisa tomar cuidado com isso. Não é só porque está frio que eu preciso dar pouca água. Se a umidade está muito baixa, mesmo num dia frio, e tem sol, vai ocorrer uma evapotranspiração. Muitas vezes a gente pensa assim, mas as minhas folhas estão murchas, mas está frio, a umidade do solo está boa, a folha está perdendo água e ela perde água mais rápido do que a raiz consegue levar a água até a folha dela. E aí a gente está causando um estresse hídrico. Aí muitas vezes a gente pode ter o quê? Uma baixa na produção. Ou muitas vezes nem baixa a produção, mas deixa de produzir mais. Não, eu estou acostumado a colher 1,2 kg de morango por pé. Tá. Será que se você, tendo esses conceitos que eu passei hoje e colocando eles em prática, será que você não consegue sem mudar nada? Só mudar a hora da rega. Acordar de manhã, olhar, hoje está muito quente, está muito úmido, e conseguir fazer as regas em horários mais alternados para quem tem gotejo, até de manhã cedo, 5 horas, 4 horas da manhã,
No verão, por exemplo, nós estamos no verão no Rio Grande do Sul, claro, no Brasil todo, né? Mas aqui nós estamos com uma temperatura muito alta nos dias, tá? A gente sabe, de noite, por exemplo, à noite, a gente sabe que amanhã vai ser um dia quente ou que amanhã vai chover. Sei lá, a gente tem essa noção. Se a gente sabe que amanhã vai ser um dia muito quente, a gente pode entrar com uma rega às 4 da manhã, às 5 da manhã. Porque quando o sol sair e a temperatura subir rapidamente, o teu solo, o substrato, ele já vai estar úmido. Tá? E aí a tua folha não vai chegar a murchar. Tá? Porque quando ela sentir o sol, quando ela sentir o calor, ela já tem água chegando nela. Tá? Agora, se nesse mesmo dia muito quente você deixar para fazer a primeira rega às 8 horas da manhã, você vai provavelmente causar um murchamento na sua folha. Talvez ele não seja nem perceptível, talvez você olhando você nem consiga ver. Mas você vai causar um leve estresse hídrico que muitas vezes pode provocar uma floração um pouco menos uniforme, ou um fruto não tão bonito, enfim. Tá? Então eu acho assim, ó, vocês podem estar pensando assim, não, o Guilherme está sendo técnico demais. Eu acho que quem produz quer produzir cada vez mais fazendo menos, né? Então se especializar nessas coisas e ter à disposição tecnologias que te permitam tomar essa decisão é muito importante também, tá? Então agora eu quero mostrar para vocês um dos nossos sistemas e alguns de vocês podem pensar que é uma propaganda. Podem até pensar, não tem problema nenhum, mas tudo isso que eu falei precisa estar embasado, precisa estar conceituado. Como a gente pode fazer isso? Através de sensores, através de sensoriamento. Então eu vou pedir para o Gerson trocar ali, para nós mostrar um dos nossos clientes. Eu gostaria que você só, minha equipe aqui, dissesse se dá para enxergar, se não dá para enxergar aqui. Senão o Gerson pode dar um zoom um pouco nessa tela. Como é que tá? Dá para enxergar os valores aqui dessas coisas? Dá? Tranquilo? Então tá, esse aqui, por exemplo, é um dos nossos produtores, um dos nossos clientes, na verdade. Tá? Obviamente eu não vou citar o nome, até porque, enfim, é só para título de informação, de ilustração. Esse é um cliente que tem um sistema de irrigação da GPS Tech e ele, pelo celular ou pelo computador, enfim, ele consegue em tempo real, ou seja, ao vivo, naquele momento, qualquer hora do dia e da noite, ele consegue pelo celular verificar como tá as condições da produção dele. Tá? Esse aqui é um produtor de morangos. Então vejam lá, ó, que a estufa 1 dele tá com esta temperatura e com esta umidade do ar, neste momento, tá? Esses dados são atualizados a cada 15 segundos. Temperatura e umidade do ar. A estufa 2 está um pouquinho mais quente, 1 grau mais quente, e está com uma umidade do ar mais baixa, 52%, tá? E nós estamos já, são 8h30 da noite, e a umidade do ar ainda está um pouco baixa dentro da estufa, tá? Então aqui, este cliente, ele já consegue ter uma tomada de decisão mais acertada, mais assertiva na sua irrigação. Ele consegue ver como estão as condições do ambiente em tempo real, tá? Este cliente aqui em específico, ele também tem os valores de umidade do solo dele, de umidade do substrato em tempo real também. Vejam que a umidade do substrato na estufa 1 está a 65% e a umidade do substrato na estufa 2 está a 73% nesse momento. Tá? Vocês estão acompanhando aí, vocês estão vendo que eles vão mudando, né? A cada 15 segundos eles variam. Tá? Eu vou pedir para o Gerson aqui abrir o gráfico da temperatura da estufa 2, que eu quero mostrar uma coisinha para vocês. Só esperar carregar aqui, é rapidinho. Aí, só tira o mínimo e o máximo, por favor, Gerson. Esse aqui é um gráfico que mostra como foi a temperatura na estufa 2 deste cliente hoje, somente hoje, tá? A temperatura mais baixa foi ali por volta das 9 horas da manhã,
20 graus. 19 graus. 20 graus, tá? E a mais alta foi... Aí. A mais alta foi 38,95, 39 graus. Então, olha só. De manhã estava 20, de tarde estava quase 40. Em um dia que não foi aqueles dias horríveis de calor, certo? Então, veja só. Em apenas um dia, a variação de temperatura chegou a 20 graus. Em 12 horas, mais ou menos, né? Das 8 da manhã, nem deu 12 horas, às 5 da tarde, variou 20 graus a temperatura dentro da estufa dele. O que esse gráfico pode nos mostrar? Esse gráfico pode nos mostrar que a cultura, o morango dele, sofreu uma evapotranspiração muito intensa hoje. Por quê? A temperatura subiu muito rápido. Agora dá um tempinho aí que o Gerson vai abrir o da umidade do ar. Tá? A temperatura subiu muito rápido e vocês vão ver o que aconteceu com a umidade. Da estufa 2. Isso aí. Vamos ver o que aconteceu dentro da estufa 2 com a umidade do ar? Olha só. Vou tirar o mínimo e o máximo, por favor. Olha lá, ó, às 9 horas da manhã, a umidade do ar estava em 88%. Às 9 horas da manhã. Lembra que a temperatura estava 20 graus e a umidade estava 88%. Agora olha até quanto foi a umidade do ar dentro da estufa dele. 27,45%. Olha só, pessoal. A temperatura subiu 20 graus e a umidade baixou 60%. Vocês entendem o quanto a planta sofre num ambiente desses? O quanto a planta perde água, perde líquidos e o substrato também? Se esse cliente não tivesse um sistema automatizado, não tivesse um sistema de irrigação onde ele pudesse controlar isso, ele provavelmente teria feito uma rega às 8 horas da manhã, teria encharcado o substrato, porque a gente sabe que produtor rural não fica o dia inteiro na volta da sua produção. Ele precisa colher, embalar, pegar o carro, sair para vender, e muitas vezes ele volta só às 5 da tarde. Aí ele molhou o substrato dele às 7 horas da manhã, encharcou, e olha o que aconteceu durante o dia. Aí ele chegou em casa às 6 horas da tarde para molhar de novo. Aí ele fez tudo errado. Por quê? Porque ele molhou muito quando não devia e molhou de novo quando não devia também. Por quê? Porque quando ele molhou já no anoitecer, a planta já sofreu o estresse o dia todo. Ah, ele perdeu a planta? Não, ele não perdeu a planta. Amanhã ela vai estar lá de novo. Mas se ele produziu 500 gramas de morango, ele poderia ter produzido 800. Ele poderia ter produzido 900. Por quê? Porque se ele tivesse feito uma rega às 11 horas, outra a 1 hora e outra às 13 horas, às 15 horas, a planta não teria sofrido estresse hídrico. A evapotranspiração, ela acontece independente se tu está dando água ou não está dando. Como eu falei, se o moranguinho perdeu 1 litro de água naquele dia, não importa se tu molhou ou não molhou, ele perdeu 1 litro de água. Esse é o ponto. Então, você encharcou o substrato. Às 11 horas da manhã o substrato já estava seco, porque a temperatura foi lá em cima e a umidade caiu. E da onde a planta tirou água até as 17 horas, quando você chegou em casa de novo e colocou água novamente. E aí, provavelmente, o produtor chegou em casa, de tardezinha, viu que estava tudo meio murcho e deu mais um banho no seu substrato. Quando tu deu um banho no substrato às 6 horas da tarde, Éder, me ajuda aí, Éder. Provavelmente você vai ter infestação de fungos, você vai ter um monte de problemas. Por quê? Porque você manteve o substrato úmido de noite quando não deveria. Tá?
Rogério Pereira também está online, Diego Carniel também, Diego, nosso cliente de uma cidade chamada Cacique Doble aqui no Rio Grande do Sul. Obrigado, Diego. Rogério, um dos nossos parceiros aí de empresa, enquanto institucional. Um abraço para vocês. O Diego até está falando aqui, ó, olha só que legal, ó. Boa noite, Guilherme. O calor anda terrível e a umidade lá embaixo, mas estou colhendo bem com o sistema de vocês. Olha só. Se alguém achou que eu estava mentindo, eu não estou. Brincadeira. Vejam só. O calor lá em cima, a umidade lá embaixo. Mas o cliente segue colhendo bem porque ele consegue, além de visualizar os valores de umidade, ele consegue também fazer regas a hora que ele quer, tá? Então, eu acho que isso é importante. Eu acho que é esse o objetivo dessa nossa conversa hoje, que é mostrar para os produtores que... por que eu disse que isso aqui não era para vender sistema? Olha só, não adianta você ter um sistema desses e continuar fazendo uma rega por dia. Você não vai produzir mais. O produtor rural, e que bom que vocês estão melhorando isso, a gente vê isso dia a dia, a gente trabalha com vocês estão se especializando, vocês estão melhorando, vocês estão buscando tecnologia. Nós temos uma procura grande pelos nossos sistemas. Tá? As pessoas vêm atrás da tecnologia, os produtores de todas as idades, tá? Não são só os jovens, os de mais idade também estão buscando. Os de mais idade muitas vezes, por quê? Porque reduz a mão de obra, tá? Eles conseguem fazer outras coisas ou mesmo descansar. Os mais jovens porque entendem que a tecnologia auxilia, mas se não houver o aperfeiçoamento do produtor, o estudo do produtor, a tecnologia ajuda, mas não tanto quanto poderia. Então, fica essa dica, tá? A GPS Tech está sempre à disposição para tirar dúvida, não só dos nossos clientes, mas também de qualquer um que se interesse. Mas eu não quero colocar um sistema de automação, mas para mim é importante saber a umidade do ar, a temperatura e a umidade do solo. Nós também temos sensores, tá? A gente vende só os sensores, não tem problema. Mas se você quiser um sistema de irrigação, com fertirrigação automatizado também, tá? Os sistemas da GPS Tech fazem tudo isso também. Tudo controlado pelo celular, né? E gerando alertas, gráficos, enfim, tudo em tempo real. Eu não esqueci que eu fiz uma pergunta para vocês no começo e eu quero saber da minha equipe aí quem participou da pergunta, quem botou algum comentário aí sobre qual é a melhor hora do dia para fazer uma adubação foliar num dia que esteja muito quente. Vamos ver. Quem é que me respondeu aqui? Ó, o Valmir respondeu, sempre nas horas mais frescas. E o Ederson, às 7 da manhã. Olha aí, ó. Na verdade eles responderam a mesma coisa, né? Só que de jeito diferente. Um disse que quando está mais fresco e o outro disse que às 7 da manhã. Por que será? Quase derrubei tudo. Por que será? Porque quando esquenta demais, quando está muito quente e a umidade está muito baixa, por exemplo, ao meio-dia, às 11 horas da manhã, às 13 horas, eu vou pedir para o Gerson voltar na apresentação ali no slide da evapotranspiração. Pode ser esse aí mesmo. Não, o anterior, por favor. Quando está muito quente e a umidade do ar está muito baixa, o que a planta vai fazer? O que a folha vai fazer? Ela vai se fechar. Por quê? Porque ela está vendo, ela está sentindo que está muito quente e tem pouca umidade. Então ela se fecha para evitar que a evapotranspiração seja maior. Por quê? Porque quando ela se fecha, ela consegue reter mais água dentro dela.
certo? Então ela se fecha. Adianta você fazer uma adubação foliar quando os estômatos, digamos assim, que são as células vegetais, está fechado? O que você vai fazer com isso? Você vai botar dinheiro fora. Literalmente. Você está botando dinheiro fora. É esse tipo de conhecimento que precisa ser passado entre os agricultores, entre os produtores. Agora, se você fizer uma foliar às 7 horas da manhã, por exemplo, está fresquinho, não está muito quente ainda, a umidade do ar ainda está alta, tá? A planta ela está aberta, a folha, o fruto, enfim, ele está aberto. Por quê? Porque ele não está sofrendo estresse de temperatura e umidade. Se você fizer uma adubação foliar ali, o adubo vai penetrar no sistema foliar, tá? E aí você consegue ser mais assertivo na adubação foliar. Agora você pode estar pensando assim, tá, isso aí eu sei, Guilherme. Ótimo que você sabe. E você sabe que isso também serve para irrigação? É esse o objetivo dessa live hoje. É entender como a folha se comporta, evapotranspiração, evaporação, para entender quando dar água para ela. Esse é o ponto. Então a GPS segue à disposição de todos vocês, clientes ou não clientes, para tirar dúvidas, conversar, entender como é que funciona melhor a gestão da irrigação na produção rural. Tá? Eu vou ver com a minha equipe aí se tem alguma dúvida, alguma pergunta, se alguém quer fazer algum questionamento. Nós vamos dar uns minutinhos aí, senão a gente já vai encerrando. Comentários, né? Compartilhamentos. Bom, pessoal, a gente segue à disposição de todos vocês, então. Na quinta-feira estaremos indo para a Serra Gaúcha aqui, região de Caxias, Pinto Bandeira, Flores da Cunha, Garibaldi, prestar algumas consultorias, enfim. Então a gente está sempre agitando aí pelo estado, tá? Quem tiver dúvidas, perguntas, sugestões, enfim, ou quiser conhecer mais sobre o nosso sistema, fique à vontade. Eu agradeço de coração mesmo pela presença de todos vocês. Essa live ela fica online, ela fica aí no Facebook. Um grande abraço e tenham todos uma boa noite.